Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde a Sandro Rodrigues na nossa técnica. Boa tarde à grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Nós temos muitos assuntos a tratar, mas é evidente que o foco do Brasil nesse momento está concentrado nesse vazamento de papéis secretos que mostraram uma situação extremamente delicada e extremamente, digamos assim, denunciadora para o governo Bolsonaro, colocando em questão tanto o presidente do Banco Central, quanto, sobretudo e principalmente, o ministro Paulo Guedes. Do que se trata o assunto? É que ambos, seguindo os passos de muitos brasileiros ricos e outros nem tanto, mas também com dinheiro sobrando, eles colocaram dinheiro, que não se sabe até aqui bem claramente a origem, colocaram dinheiro nos chamados paraísos fiscais. Por que paraíso? Porque é uma coisa boa. E por que fiscal? De pagamento de imposto, porque quando você bota o dinheiro lá, você não paga imposto praticamente para poder fazer suas movimentações. E vamos focar mais o caso de Paulo Guedes. Ele acabou tendo uma movimentação que no ano passado anda perto de 9 milhões de dólares. Quando você tem uma quantia de 9 milhões de dólares, você tem que convertê-la para reais, para saber quanto isso significa na moeda que a gente entende um pouco mais. E como o real anda por aí pelas bandas de 5,40 por aí, vamos deixar em 5 para não fazer muita pressão e fazer 5 vezes 9, 45, e entender que Paulo Guedes tem um dinheiro sobrando que ele está colocando lá no paraíso fiscal da ordem de 45 milhões de reais. Paulo Guedes, que há muito tempo não exerce sua profissão de banqueiro e que por outro tanto tempo é o ministro principal, era antigamente o posto Ipiranga de Jair Bolsonaro e agora é apenas o ministro da Economia de Bolsonaro, mas uma pessoa prestigiada, porque já caíram, me parece que 19 ministros e ele continua tranquilo aí de pé. Embora que agora a situação é outra. A situação é outra por quê? Porque existe uma determinação ética, ou seja, de comportamento, que diz que os agentes públicos não podem ter contas nas chamadas empresas offshore, que são fora do Brasil. Basicamente é isso. E essas empresas, elas são secretas. É somente a pessoa e o dono do banco que tem o controle, o comando disso. Então não há como você, ao compor uma empresa dessa e fazer depósitos em dinheiro, você ter que passar por qualquer canal público ou qualquer canal oficial, tipo Banco Central, qualquer coisa semelhante. Apenas, e nesse caso, tanto Guedes quanto o presidente do Banco Central dizem, apenas você tem a obrigação aqui no Brasil de quando manda dinheiro para essas empresas, você declarar esse dinheiro que você tem lá. Guedes e o presidente do Banco Central dizem que declaram essa coisa toda. Mas o problema, de novo, não está aí. Não está aí. Primeiro porque quando você declara e você tem esse dinheiro lá fora, está evidente que você está fugindo do pagamento de impostos aqui no Brasil. A gente vê muito eleitor dizer, não, eu sou um cidadão de bem, eu pago meus impostos, então eu tenho o direito de exigir aquilo outro. Então, tanto quanto o Luciano Hang, que é outro que tem dinheiro em paraíso fiscal também, e ele já reconheceu, esse pessoal foge da fiscalização brasileira e foge do pagamento de impostos sobre esse mesmo dinheiro. Aí qual é a bronca? Onde é que está a bronca? A bronca é que o presidente do Banco Central e o ministro da Economia, eles sabem... Professor Rui? Parece que a gente também perdeu a conexão com o professor Rui, assim como Davi Cardoso, infelizmente. Exatamente. Professor Rui Lira?
O pessoal está mandando mensagem aqui no nosso YouTube, no Facebook. Oi? Voltou. Voltou, professor. Pois é, só fiz reconectar. Mas nesses tempos agora de bug, né, de queda de tudo quanto é rede, tudo pode acontecer. Pois bem, então eu dizia que Paulo Guedes, primeiro, ele tem um dinheiro que não está explicado qual é a origem. Segundo, como ministro, ele não pode ter esse tipo de empresa enquanto exercer o cargo. Mas, exercendo o cargo, ele tem acesso a saber quando o dólar vai subir, quando o dólar vai cair. Ele bota dinheiro no mercado, como o Banco Central também bota para subir ou para baixar o dólar, quando o dólar sobe demais. Então ele tem acesso a um tipo de informação que a maioria das pessoas não tem. E agora se verifica que ele ganhou 14 milhões de reais desde 1900 e alguma coisa. Não vamos nos ater muito a detalhes ainda para a gente poder compreender bem. No tempo que ele tem esse dinheiro lá, ele já ganhou 14 milhões de reais. Isso sem dar um prego numa barra de sabão, como o povo diz. Sem fazer nada, sem trabalhar, sem coisa nenhuma. Só porque ele tem o dinheiro lá e o real está se desvalorizando aqui no Brasil. Então, quando o Guedes dá uma declaração de que o real desvalorizado é bom para o turismo, porque as pessoas vão acabar fazendo turismo dentro do Brasil, essa coisa toda, fazendo de conta, a gente já suspeita, não é? Porque agora a gente sabe por que ele dá uma declaração tão idiota como essa. Porque quando você diz o dólar subiu e é bom para o turismo interno, você está dizendo uma verdade. Mas falta dizer outra coisa, que quando o dólar sobe, sobe o preço do trigo, sobe o preço do combustível e, consequentemente, por aí já sobem produtos alimentícios panificadores, como é o caso do pão, da bolacha e do macarrão e tanta coisa feita de trigo, e sobe também o combustível e, consequentemente, toda a cadeia econômica é afetada. Então, quando o ministro tenta fazer a sociedade de ingênua, para usar a palavra delicada, dizendo que o dólar subindo é bom para o turismo interno, porque a gente não vai gastar dinheiro lá fora que está caro, mas gasta aqui dentro, e esconde que isso vai aumentar a inflação, isso denota que ele não está ligando para que o dólar suba, porque quando o dólar sobe ele fica mais rico. Se ele tem 9 milhões de dólares agora guardados lá, e o dólar aqui subir mais 10%, em pouco tempo ele vai ganhar o quê? 900 mil dólares, vai ganhar uma nota preta, 10% em cima desse capital. A mesma coisa acontece com um empresário, com qualquer pessoa. Acontece ainda uma segunda questão ética. É que normalmente o dinheiro dessas offshores, que foram inventadas para ter uma espécie de, digamos assim, de área financeira negra. Não negra no sentido de degeneração da palavra ou qualquer uso político da palavra, mas escura, que não é transparente. Negra nesse sentido, de ser escura e não transparente. Por quê? Porque para lá vão o dinheiro do narcotráfico, o dinheiro do tráfico de escravas brancas, o dinheiro da prostituição infantil promovida com fins financeiros, o dinheiro do roubo direto de contrabandos e cargas e mil coisas que se roubam. Até assaltante de banco pode fazer depósito nesse caso, porque esses caras das offshore, eles não querem saber quem é o cliente, eles querem saber quanto ele tem. E seja for o que ele tem, ele deposita lá com toda a confiança e só ele e o cara sabe. A mesma coisa é quem sonega imposto, porque quem sonega imposto muitas vezes desconta do cliente, mas não recolhe ao governo, e a diferença que ele fica de dinheiro, ele pode pegar esse dinheiro e mandar para fora. Pode trocar com um doleiro aqui e mandar em dólar ou mandar em reais e os caras convertem lá, o dinheiro fica escondido. E o dinheiro do narcotráfico, nós já falamos aqui, vamos repetir, o dinheiro da venda de drogas, de modo geral, sejam drogas legais ou não, mas todo tipo de dinheiro sujo, dinheiro nojento, dinheiro roubado, dinheiro desviado, dinheiro sonegado, vão para esses locais. Então, quem é que quer um ministro da Economia? Um ministro que manda no dinheiro de um país. E um presidente do Banco Central, justamente aquele que regula, controla e determina o valor da moeda, dos juros e do capital em circulação e fiscaliza os bancos. Quem é que vai querer um tipo de pessoa envolvido com esse negócio dentro de um governo? Talvez por isso, até aqui Bolsonaro está calado. Talvez por isso a Procuradoria-Geral da República, pressionada ontem, porque eles não queriam investigar, abriram uma chamada investigação preliminar, que ainda não é um inquérito,
e não promete uma coisa muito forte, muito pesada, mas a Câmara Federal e o Senado já convocaram os dois, tanto o presidente do Banco Central como o ministro Guedes, para se explicarem lá nas casas legislativas, ou seja, ante os representantes do povo, aqueles que inclusive dão sustentação ao governo Bolsonaro, tanto no Senado como na Câmara Federal. Então esse negócio promete. Se a gente está ouvindo muito se dizer no Brasil que nada está tão ruim que não possa piorar, a situação para Bolsonaro piorou muito, porque esse talvez seja um escândalo de alcance pesadíssimo na imagem do governo. Porque muitas vezes não é preciso você roubar, não é preciso você cometer um crime diretamente consumado para que você saia perdendo em imagem. Às vezes basta a tentativa. Se você mente descaradamente, se você ameaça alguém, se você atira a esmo, ou atira, ou tenta algum tipo de coisa, mas não consuma o fato, isso é crime do mesmo jeito. Agora, no setor público, existe muito relevantemente a questão ética. Por quê? Porque a questão ética, que ética quer dizer costume, quer dizer conduta, quer dizer comportamento, o crime de comportamento dentro do poder público é uma coisa gravíssima. Porque o poder público é aquele que recebe dinheiro de todo mundo para gerenciar o dinheiro de todos e para dar o exemplo de honestidade e de correção. E, para completar, Bolsonaro se elegeu dizendo que ia combater a corrupção. É evidente que tem gente que não acredita nele. Como, por exemplo, o Sérgio Moro, que disse que ele nunca quis combater corrupção. Sérgio Moro, logo, pouco antes de sair do governo, Sérgio Moro disse isso, que Bolsonaro não tinha interesse em combater a corrupção. A gente vai ver agora até que ponto ele está disposto. Ele ainda não falou nada em relação a Guedes e ao presidente do Banco Central, e vamos aguardar que posição ele toma na medida que essa coisa vai ganhando volume. Porque vai ter mais manifestação, vai ter mais reação, vai ter essas audiências na Câmara e no Senado, e a gente vai ver que desdobramento isso vai ter. Mas, no momento, é o pior escândalo fora das rachadinhas que atinge o governo federal. Nem se compara com a primeira-dama receber 80 e tantos mil reais de dinheiro passado por Queiroz, provavelmente dinheiro da rachadinha, e não se compara tampouco a essas intermediações que dizem que a primeira-dama fez agora para favorecer com créditos amigos dela, usando o prestígio dela como primeira-dama junto ao presidente da Caixa Econômica Federal. Isso tudo, em termos de escândalo, é coisa muito ruim, eticamente. Mas nada se compara ao ministro da Economia e ao presidente do Banco Central, que são aqueles que têm a mão no cofre, nos juros, no dólar, e podem se locupletar e podem tirar proveito. E não foi para isso que o Brasil elegeu o presidente. O presidente que nomeia os dois, o presidente que é quem dá referendo e dá cobertura aos dois, ele agora tem que tomar uma atitude séria em relação a essa questão. Senão ele próprio entra sob suspeita. Ele que já está sob suspeita no caso da saúde, que é outro escândalo tremendo. Ah, porque não roubou? Não interessa. Tentaram roubar. E quando tentaram roubar, quem é que estava tentando? Eram profissionais do próprio Ministério, pessoas nomeadas, e o próprio ministro, por tabela, estava envolvido, ou seja, é o governo. Então, Bolsonaro já está com uma dificuldade imensa para dizer que não há tentativa de corrupção dentro do governo dele. Então, da maneira como ele vai se comportar agora, da maneira como esses cidadãos vão ser inquiridos agora, o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, é que a gente vai ter uma ideia do que está acontecendo. Mas, nesse momento, isso é um verdadeiro impacto, um verdadeiro torpedo, uma verdadeira bomba atômica em cima do governo Bolsonaro, em termos morais, em termos de conduta, em termos éticos e em termos de imagem. É uma reflexão que fica ao ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 47 minutos. Faltam 13 minutos para as 2h. O ouvinte pode perguntar ao professor Rui Lira pelo Facebook, WhatsApp e tem o nosso canal no YouTube. Tem mensagens aqui no nosso WhatsApp, o 981091130, no nosso YouTube também, aqui no nosso Facebook, aqui tem algumas mensagens também, Rádio Cultura do Nordeste é o canal.
no YouTube e a nossa página no Facebook é também Rádio Cultura do Nordeste. Aqui a Maria do Socorro, Rui Lira, o melhor e mais sensato da Rádio Cultura. Aí sim, sabe o que fala. Esse merece meu respeito. Parabéns, professor. Gosto muito dos seus comentários. Parabéns. Obrigado, mas vamos dividir essa sensatez que você me atribui, Socorro. Eu agradeço muito suas palavras gentis, mas vamos dividir isso com todo o pessoal da cultura, inclusive com a direção que é que nos banca como comentarista também, como convidado da Cultura do Nordeste. Então, todos nós aqui estamos fazendo esse exercício, né, de equilíbrio, de sabedoria e de informação para passar para o ouvinte. Mas muito obrigado por suas palavras. E ela aqui também diz: quem defende esse Bozo devia se mudar para Brasília, ficar perto do Bozo, comendo capim e comendo os restos que sobram. Rui Lira, mas o gado não aceita a verdade. Para o gado, o Bozo é honesto, só que não. Pois é, essa aí é a opinião do ouvinte. A gente não usa termos assim tão diretos e tão fortes, né? Mas essa é a opinião, é a visão da ouvinte. Maria do Socorro, até o Queiroz estava no 7 de setembro, rindo da cara do povo. Ela soltou a metralhadora aí geral, né? Isso. O André, é bala para todo lado aí, né? Sobrou até pro Queiroz. Tem mensagem aqui no nosso WhatsApp, o Iveson Araújo fala: boa tarde a todos, professor. O mais engraçado são as desculpas dos eleitores fanáticos de Bolsonaro. Bom, aí vai ficar cada vez mais difícil justificar, não é? Porque nós estamos aí com... E esse lado moral do governo já é uma encrenca para um bolsonarista defender. E quando a gente olha pelo lado da economia, é igualmente complicado, complicadíssimo. É tanto quanto olhar pelo lado do meio ambiente. As informações que nós dispomos no momento mostram que nunca se predou, se destruiu, se arrasou tanta natureza quanto no governo Bolsonaro. Essa é uma questão violentíssima contra o governo Bolsonaro. E a gente tem que estar tratando disso. E na economia, a gente viu agora nas manifestações recentes que a questão do preço do bujão de gás, a questão do preço da comida, do osso, né, da carcaça de galinha, dessa coisa toda, está tudo aí circulando como um protesto, como um problema em tudo quanto é canto do país, né? A gente viu o Brasil todo se manifestar, mais de 260 cidades no total, mostrando que está todo mundo profundamente insatisfeito também na área econômica, porque nem tem emprego, nem renda, nem tem... E tem mais inflação, quer dizer, é uma combinação desgraçada. Então, para um bolsonarista hoje defender o governo, ele tem que ter muita argumentação. Então, eu acho que as pessoas deviam até... Claro que na argumentação todo mundo deve rebater o argumento que não tenha sentido. Mas é possível compreender que no desespero de alguns é natural que eles procurem as piores desculpas, né? As mais esfarrapadas para tentar contra-argumentar. Isso acontece com qualquer lado, com qualquer setor político, né? Todo mundo é capaz de dizer bobagens muito grandes e coisas que devem ser até relevadas, porque afinal a gente tem que conviver. Nós temos que conviver com as pessoas. As pessoas não viram bicho, nem viram o cão, nem viram o diabo, não é? Repetindo o Satanás, porque são bolsonaristas ou porque votam em Lula, nem um lado nem o outro. São seres humanos iguais a nós, sujeitos a errar. Agora, se a pessoa teima e insiste no erro, a gente tem que argumentar respeitosamente, mas entendendo que hoje, nesse momento, o eleitor mais fanático de Bolsonaro está numa situação difícil para justificar o que o governo está fazendo e, sobretudo, aquilo que ele está deixando de fazer. Adriano Heleno, o PT foi o pior da corrupção nesse país. Se esse país fosse sério, Lula estaria até preso. Pois é, aí a justiça não está entendendo assim. Veja só que coisa. Quer ver um exemplo que é interessante? Olha, Zé Serra já foi acusado de ter dinheiro no exterior, tinha milhões de dólares. Agora, a gente está vendo que Guedes tem dinheiro no exterior e em paraíso fiscal. Quer dizer, no pior lugar, no mais sujo lugar para você botar o dinheiro. É o ministro da Economia de Bolsonaro. Você vê, o Aécio Neves foi colocado naquela situação terrível, né, de receber toco filmado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. A mesma coisa com Temer. Aconteceu isso também com Temer.
E, até hoje, não há nenhuma evidência, por nenhum tipo de documento, que Lula tivesse qualquer tipo de dinheiro no exterior. O dinheiro que Lula tinha ganho das palestras aqui foi todo declarado. É uma coisa muito diferente. Se você pegasse hoje o patrimônio da família de Lula, toda a família de Lula, e somasse, eu acho que não dá aquela casa que o filho de Bolsonaro comprou em Brasília, com financiamento do Banco de Brasília, com juro subsidiado. Então, tem uma série de coisas difíceis para o eleitor enfrentar e justificar. Porque Lula foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal no caso da suspeição, na questão do sítio e do triplex, mas não só foi isso. Haviam outros 12, 13, 14 processos e Lula foi absolvido ou os processos foram descontinuados porque não tinham prova e não puderam prosseguir porque não tinha substância as acusações. Então Lula hoje é um homem tão inocente quanto eu, do ponto de vista da justiça. Se o ouvinte acha que a fase do PT é a de maior corrupção, é porque talvez não conheça aquilo que se chamou Mar de Lama, que falavam no tempo de Getúlio Vargas. Aquilo que se chamou a hipercorrupção no governo Jango. Então o Brasil sempre foi marcado por escândalos ligados à corrupção. Então, se a gente tem agora o mensalão e o petrolão, agora a gente tem o paraisão, que é o dinheiro de Guedes, desse povo aí. Fora a rachadinha do filho de Bolsonaro. Então não está fácil. Não está fácil. E acho também, se eu fosse eleitor bolsonarista, não estou querendo aqui dar conselho a ninguém, nem dizer o que devo fazer, eu procuraria outra linha de defesa. Eu procuraria provar que as acusações são falsas. Isso é o ideal. Mas dizer que outro roubou, e ainda mais um que não roubou, como é o caso de Lula, conforme a justiça brasileira, Lula ganhou 20 processos a essa altura na justiça. E ganhou rapidamente todos aqueles que não foram em Curitiba, feitos pelo juiz suspeito Sérgio Moro, que por isso mesmo esses processos dele também caíram. Então, infelizmente, é essa a realidade que nós temos. Corrupção sempre, corrupção de muita gente. Tem aí o escândalo da Apivida, da Prevent Senior, que também são escândalos. Tem o escândalo da Covaxin, e tudo isso é agora no governo Bolsonaro. Então, dizer que esse foi mais ou menos corrupto que aquele, acho que não vai ajudar Bolsonaro em nada. Bolsonaro é que tem que se explicar ao Brasil porque é que botou tanto ladrão e tanta gente dentro do próprio governo e nas relações diretas com o governo dele. Esse é que é o problema de Bolsonaro e do eleitor dele. Professor, tem uma mensagem aqui do ouvinte Eudes de Toritama que diz assim: mas quando Lula era presidente, nós não passávamos fome. Pronto, isso aí é outro problema, que é o que eu falei ainda agora, a questão da economia. Os 8 anos de Lula, sob qualquer ponto de vista que você observe, são 8 anos de mandato luminoso para a população brasileira. É quando vem toda uma ruma de coisas positivas para a população. A consideração com os mais pobres, o Bolsa Família, que Bolsonaro agora quer reformar, e tantos programas, inclusive aumento real do salário mínimo, que fazia com que as pessoas tivessem mais poder aquisitivo, pudessem até viajar, pudessem fazer coisas que antes não faziam. Então tinha outra situação, desemprego muito mais baixo, inflação também, por aí vai. Então as pessoas estão comparando. E nessa comparação, o que é que está acontecendo? Apareceu agora uma pesquisa ontem de Minas Gerais. Lá em Minas Gerais também Lula ganha, com quase 20 pontos de frente para Bolsonaro e Ciro Gomes e outros candidatos no segundo turno, com toda a folga dentro da projeção que está sendo feita. E no primeiro turno, ele tem uma folga de mais de 10 pontos em relação a Bolsonaro. Isso em Minas Gerais. Ou seja, Minas, que é um estado pesadíssimo e importante, reproduz aquilo que as pesquisas estão colocando em nível nacional. Então, o Bolsonaro está numa situação difícil do ponto de vista da economia, do ponto de vista eleitoral e, agora, mais do que antes, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Professor Rui, a gente agradece a sua participação aqui no programa nesta terça-feira, seus comentários, e você volta na quinta-feira, Rui, com mais comentários. Um abraço então para você, André Santiago, boa tarde. Um abraço para Sandro Rodrigues e uma boa tarde para ele também. Um abraço e uma boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. E um abraço e uma boa tarde para Elaine Dias. Um abraço, professor Rui Lira. Muito obrigada.